Rapaziada, o Flamengo precisa contratar e precisa contratar urgente. Mas eu sei que tem uma galera aí que tá meio perdida, não sabe do dia a dia do Mengão, quer saber quem é que pode pintar ou quem é que pode sair do Flamengo. Eu gosto muito que o Mauro César Pereira ele fala que tem um torcedor que é torcedor de contratação, adora ver um jogador novo chegando no Flamengo ou no seu time. E honestamente, eu sou um dos caras que gosta de ver quando o Flamengo vai pro mercado e contrata bons jogadores. Nesse vídeo aqui eu vou tentar condensar mais ou menos, resumir todos que podem ou não vir pro Flamengo. Eu tentei fazer um short, só que é muito nome, é muita informação. Então aqui agora, se você tá aqui me assistindo, aproveita, deixa o teu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com teus amigos rubro-negro, porque deu trabalho, é muita gente para lembrar. Vamos começar pela posição mais deficitária, a lateral direita. Bom, o Flamengo foi atrás de um tal de Arthur do Bayer Leverkusen. O guri jogou no Flamengo na base em 2020, mas ouviu um sonoro não do Leverkusen. O clube alemão não quer vender o jogador, não entende que seja o momento do atleta sair, e o próprio atleta agora não quer voltar para o mercado brasileiro. Ele quer continuar lá e tentar o sonho dele da Europa. Existe ainda um tal de Cedric Soares. Esse daí não tem muitas informações, mas a princípio o Flamengo foi em cima dele. Existe ainda um lateral direito que atua em algum clube espanhol, se não me engano é no Espanhol, posso estar falando besteira, mas se não me engano é no Espanhol. Mas assim, gente, não tem nada muito concreto. O Flamengo não tem um lateral direito aí que esteja na mira. Muitas pessoas estão sonhando com o Montiel, muitas pessoas mesmo, inclusive eu. Mas o Montiel não vai sair do Benfica assim, ó, tão fácil. O Montiel é um jogador que tem renome, é um jogador que tem aí o seu peso, é um jogador importante. Por mais que ele não seja o melhor lateral direito nos termos da mídia, ele é um cara que quando ele entra, ele faz o papel dele muito bem feito. Então é um cara que não vai ser facilmente vendido, até porque, cara, de novo, a gente tá falando de um cara que bateu o pênalti que deu a Copa do Mundo para a Argentina. Então não é um Zé Ninguém, é um cara importante. Na lateral esquerda, a gente pode ter um bom lateral esquerdo. Não sei, honestamente, se vale a pena contratar um cara tão bom agora, que o Flamengo tem uns dois bons laterais, que são aí o Ayrton Lucas e o Vinha, mas tá sem o Vinha porque o Vinha tá lesionado, então pode ser que o Flamengo queira contratar um outro cara bom para a continuidade da temporada. Quem é o cara? Enzo Dias. O problema é que o Enzo Dias joga aonde? No River Plate. E todo mundo sabe que o River Plate ele não reforça adversários diretos da Libertadores. O River está vivo na competição, ganhou o primeiro jogo e vai fazer a segunda partida no Monumental de Núñez. Ou seja, ele é franco favorito a se classificar e ir para a próxima fase da competição. Então eu duvido muito que o River vá soltar o lateral esquerdo dele assim para o Flamengo. E não existe outro nome de lateral esquerdo que o Flamengo esteja atento ou tenha ido em cima. Não tem. É bem provável que suba o menino da base, ou então tente um empréstimo de um cara ali mais ou menos tapa-buraco. Um cara que vai cumprir o papel dele e vai chegar para compor o elenco. No meio-campo nós temos aí a figura do Alcaraz. Para quem não sabe, o Flamengo foi atrás de um meia de criação a pedido do Tite. E todo mundo sabe que é desejo do Flamengo de muito tempo um reserva do Arrascaeta. Inclusive todo mundo achou que esse cara seria o De La Cruz, mas esse cara não é o De La Cruz. O De La Cruz é tão bom, tão importante que ele hoje é titular absoluto do Flamengo ao lado do uruguaio Georgiano e Arrascaeta. Mas o Flamengo quer um reserva do Arrascaeta, ele precisa de um reserva do Arrascaeta. Na minha humilde opinião, temos o Lohan que faz esse papel magnificamente. Mas o Tite não vê dessa forma e ele quer um outro jogador, talvez com mais rodagem, não sei, porque o Alcaraz não é tão mais velho assim. E o Flamengo foi lá no Southampton e, vamos lá, vamos fazer uma contratação aí, eu quero contratar um jogador, será que a gente pode aí fechar uma contratação? E os caras falaram, cara, quanto? Quanto que vocês querem pagar? O Flamengo ofereceu 18 milhões de euros. E ouviu um não. Não vai rolar 18 milhões de euros só no cascalho. A gente quer mais jogadores. Quem são esses jogadores? O Iago, da base, e o Vitor Hugo. O Flamengo, a princípio, não aceitou e perguntou, tá, cara, mas peraí, e se eu for falar só de dinheiro mesmo? Quantos reais para vender esse jogador? Ou melhor, né? Quantos euros? Ouviu que seriam 25 milhões de euros. Então, assim, é muito dinheiro. É muita grana mesmo. O Flamengo não deve pagar 25 milhões de euros de jeito nenhum pelo Alcaraz. E aí, eu vejo muitas pessoas falando assim, porra, será que não vale a pena pagar os 18, dar o Vitor Hugo e o próprio Iago? Honestamente, eu acho que o Vitor Hugo ele tem um potencial gigantesco. Ele pode ser uma das grandes vendas do Flamengo.
Mas o cara não joga, o Flamengo não dá continuidade. Eu já fiz um vídeo hoje de manhã sobre isso, um vídeo que foi ao meio-dia, reclamando um monte que o Flamengo não dá a possibilidade do Matheus Gonçalves jogar e que o Matheus Gonçalves deve ser vendido. Então, assim, se for para queimar um jogador, vender um jogador por 2 paçocas com uma mariola, então coloca ele no negócio e consegue ver o caralho. Mas pelo menos faz o seguinte, ó, eu não dou o Iago, é só os 18, mas o Vitor Hugo, que é um menino aí fantástico que pode ser revendido lá na frente. E torcer para que as coisas deem certo e que o Flamengo consiga essa contratação. Mas, no mais, não tem outro jogador no meio campo. O Flamengo já sondou Oscar, já sondou Dybala, já sondou um monte de jogador no meio campo e sabe que é muito caro, sabe que é muito difícil. E tem outro fator ainda, o moleque aceitou vir jogar, tá? A questão é que o clube não aceita porque quando foi emprestado para a Juventus, basicamente o pedido de venda era de 40 milhões de euros, então era bem mais do que 18, mais que o dobro inclusive. Só que eles não pagaram nem 15, se eu não me engano, no rapaz. Então pode ser que o Flamengo aí consiga a contratação envolvendo algum atleta. Não é tão fácil assim e mais, hein? Tem que informar para esse menino aí que ele vai ser banco de reserva, que ele não vem para jogar de titular não. E vamos à famigerada ponta esquerda do Flamengo. Quem será o jogador apto a jogar no Mengão? Bom, eu acho que o Flamengo já tem um nome bem traçado e bem definido. E eu acho que essa vai ser a posição mais fácil. Michael. Michael, que estava pedindo aí cerca de 5 a 6 milhões de euros em suas luvas, ou seja, 40 a 42 milhões de reais. Dinheiro que o Flamengo tem e acredito que vale a pena sim contratar o Michael por esse valor, né? Claro, não é contratação, né, gente? Porque o Michael vai ficar livre. Mas o Flamengo vai pagar somente as luvas, então é como se fosse um dinheiro de passe. Só que em vez de tu pagar para o clube, tu paga para o jogador. E eu acho que o Flamengo vai sim contratar, até pelas informações que o Landim mesmo disse. O Landim falou, olha, cara, o Flamengo já deixou os jogadores saírem e os repatriou depois. E existe essa possibilidade com um novo atleta aí. A mesma coisa que nós fizemos com o Gerson, pode ser que nós façamos com outro jogador. Eu só consigo pensar em 2 jogadores que possam, né, voltar ao Flamengo, serem repatriados. O Michael e o Rodinei. Ambas posições que o Flamengo precisa, ponta esquerda e lateral direito. A questão é que o Rodinei hoje na Grécia, ele é assim, ó, Rodinei, o melhor. Porque, cara, ele tá jogando um bom futebol. Ele foi campeão grego, se eu não estou enganado, ele foi campeão europeu. Então ele tá em alta, ele tá jogando um bom futebol. O Rodilindo tá voando. Engraçado, né, cara, que a gente poderia ter o Rodilindo e o Michel, que quando tá feio esquece, né? É até engraçado isso aí, mas tudo bem. O Rodinei não vem, gente. Não vem. Muitos criticaram o Rodinei, falaram que ele não tinha futebol para jogar no Flamengo e aparentemente ele está jogando, é um baita de um futebol e hoje ele é um dos grandes laterais da atualidade. E todo mundo sabe, lateral é uma posição complicada de se encontrar. Mas o Michael aí deve sim voltar ao Flamengo, eu acredito muito nisso. Claro, o Flamengo não vai chegar lá e pagar tudo que o Michael quer, deve ter uma conversinha. Só que, para quem é um fanático pelo Flamengo e quem acompanha, sabe que quando o Mischa saiu do Mengão, ele falou, ele deu a palavra de que se o Marcos Braz ainda fosse vice-presidente do Flamengo e ele voltasse, ele daria sim uma prioridade ao Flamengo, que o primeiro clube com quem ele negociaria seria o Flamengo. E se depois ele não se acertasse, ele iria para outros clubes, inclusive clubes do futebol brasileiro. Então, por conta disso, por conta da necessidade de um lateral, de um ponto esquerda, eu acho que o Flamengo contrataria. Mas eu queria deixar a minha informação aqui e a minha opinião registrada. O Bruno Henrique está voltando, é um baita de um jogador e eu botaria o Bruno Henrique. E além disso, eu não venderia jamais o Matheus Gonçalves pelo preço que o Flamengo está querendo vender. Eu utilizaria o menino. Agora é o momento mais certo do menino tentar jogar e se acertar e depois aparecer no futebol e ser vendido como uma grande joia. Mas o Flamengo parece não pensar assim. Eu não sei se é o Flamengo, eu não sei se é o Tite. Acho que sim, é um pouquinho do Tite que não quer depender da meninada da base. Ele quer jogadores mais experientes. O Michel é uma ótima contratação, não tenho nada contra o Michel, pelo contrário, adoro a pessoa que ele é, adoro o jogador que ele é, quero muito ver o Michel jogando no Flamengo, acho que ele tem a cara do Flamengo, um jogador raçudo, um jogador carismático e engraçado e que faz uma fumaça danada. Mas pensando no ponto de vista, olhando pelo ponto de vista econômico, eu não contrataria um jogador de 40 milhões, sendo que eu tenho o Bruno Henrique, que é sabidamente melhor do que o Michel, por mais que seja mais velho, mas ele é sabidamente melhor que o Michel, e uma promessa, como o Matheus Gonçalves. Só que o Mengão não deve pensar assim, nem o Tite, e deve contratar sim, com urgência, um ponto esquerda. Esse, acredito que seja o Michael.
deve se envolver numa novela com Enzo Dias, que o Flamengo adora uma contratação difícil. Pé zagueiro não vai contratar, porque já tem o Léo Ortiz, que é o reserva imediato do Fabrício Bruno. Na lateral direita, vamos ver o que vai aparecer para o Flamengo. Esse Cedric duvido muito, e o próprio Arthur também duvido. Então o Flamengo pode ser que tente o Montiel, pode ser que não tente. E no meio campo, vamos ver o que o Flamengo faz com a proposta, ou melhor dizendo, com a contraproposta recebida. Eu acho que o Flamengo não deve contratar, não vai querer inserir o Vitor Hugo no negócio e também não vai querer pagar 25 milhões de euros pela contratação de um jogador que vai ser banco de reserva. Até porque seria o jogador mais caro da história do futebol brasileiro e ele jogaria no banco, não faz sentido. Bom, esse é o vídeo, se inscreve no canal, deixa teu like, deixa teu comentário, compartilha com teus amigos, aciona o sininho das notificações e nos vemos no próximo vídeo. Fui!